Estamos de volta para o segundo bloco de uma conversa muito rica sobre multiculturalismo e religião no Religário. Eu converso com a professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás, Irene Dias de Oliveira. Irene, você falou no primeiro bloco sobre a sua experiência em Moçambique e de como que a realidade do multiculturalismo foi ali vivenciada por você e como que ali isso não implica nenhuma dificuldade no diálogo entre culturas locais, né? Entre perspectivas locais de compreensão da realidade. Nós poderíamos falar também do Brasil como uma realidade multicultural? Sim. Embora muitas vezes, ou no passado, isso não tenha sido reconhecido que o Brasil é um país multicultural, em função de uma perspectiva culturalista hegemônica, né? Que o Brasil é um país onde uma única nação, onde o povo fala uma única língua e onde não se reconhecia as diferenças, né? Mas o Brasil, desde sempre, é um país multicultural. Nós temos as nossas culturas indígenas, nós temos as nossas culturas afrodescendentes. Se você pensar no sul do Brasil, esse centro cultural onde convivem japoneses, descendentes de japoneses, descendentes de italianos, alemães, poloneses. Então, é realmente um país extremamente multicultural. Só que por interesses também, né, políticos, econômicos, sempre se defendeu a hegemonia de um país, né, onde parecia que todo mundo fosse o mesmo, uma única raça, a raça branca que tem, né, uma política da raça branca dominante e hegemônica também do ponto de vista cultural, que não se reconhecia as diferenças culturais a partir de outras perspectivas que foram sempre anuladas e foram invisibilizadas, tendo-se presente especialmente as culturas afro-brasileiras e as culturas indígenas. E hoje se está reconhecendo, em função da própria política multicultural, do reconhecimento do outro, da necessidade de reconhecer o outro. E a gente percebe que, mesmo assim, com todo esse esforço, ainda é muito difícil esse reconhecimento do outro, né? Então, esse diálogo, esta valorização das diferenças no nosso país é muito difícil, né? Nem todas as instituições estão já assim, conscientes de que é preciso reconhecer a multiculturalidade como uma realidade. E você disse da sua experiência, quando falava da sua experiência em Moçambique, né, que as Nações Unidas, sim, caminharam nessa direção, ou seja, ações políticas no campo econômico, no campo da assistência, tiveram de reconhecer isso para efetivar seus projetos. Isso. No caso, não só africano, mas brasileiro, ou onde seja, se as instituições insistirem em não reconhecer o multiculturalismo, elas conseguirão atingir minimamente seus objetivos? Olha, é muito difícil, atualmente, especialmente agora, né, porque as pessoas, cada vez mais, elas vão tomando consciência da sua identidade. E na medida em que as pessoas vão tomando consciência da sua identidade, elas começam a se tornar sujeitos ativos, cidadãs, né, e que vão lutar em busca de seus direitos. Então, não são mais pessoas passivas que estão ali somente recebendo as orientações, as informações e obedecendo. Hoje são pessoas que estão ativas, estão em busca de seu espaço na sociedade. Então, se as instituições hoje elas não se derem conta e não começarem a reconhecer essas diferenças e respeitá-las, então elas vão ter muita dificuldade, imagino eu, né, no seu processo de crescimento, seu desenvolvimento econômico, político e social, especialmente no sentido de um desenvolvimento social. Se você quer desenvolver o Brasil ou qualquer outro país,
país você não desenvolve a partir de uma cultura hegemônica dominante. Você tem que reconhecer as diferenças. Então, eu acho que é um passo extremamente necessário, né, diante da nossa realidade, especialmente no âmbito de uma sociedade globalizada, né, onde a tendência é criar um único padrão, né, um padrão válido para todos. Então, e é diante desta questão que as pessoas vão buscando a sua identidade, seus projetos identitários e lutando por eles, para não perder a sua capacidade e os seus próprios valores. Senão, a tendência da globalização é pisar e é eliminar. Se tem muitas coisas boas da globalização, existem também seus elementos, suas dimensões negativas. Sim. O trabalho a favor do reconhecimento do multiculturalismo parece que está só começando. Não sei se você concorda, porque esse movimento da globalização que você lembra, ele parece em alguns aspectos, pelo desconhecimento das identidades regionais, locais. Nós vemos guerras, né, ou estados constituídos que lutam pelo não reconhecimento de particularidades em seus territórios, até mesmo no campo religioso. Né, a dificuldade de compreender a diferença que o outro representa e a maneira de compreender a realidade, a própria experiência do sagrado distinta, também é um campo bastante desafiador. Vamos falar sobre esse último ponto. Né? Como é que anda o terreno religioso em relação ao reconhecimento do multiculturalismo? Também eu acredito que foram feitos alguns avanços, há muita coisa sendo feita por muitas pessoas no âmbito das religiões, mas ainda há muito para ser feito, especialmente na medida em que os funcionários, né, das religiões, do campo religioso, geralmente tendem a acreditar que a sua religião ainda ela é a mais importante, ela é a verdadeira, né? Que o seu Deus é melhor que o Deus de outras religiões, né? Então, isto leva necessariamente a conflitos religiosos, conflitos até da própria identidade das pessoas nos seus espaços religiosos, né? E hoje você não pode mais trabalhar com essa dimensão de que a minha religião ela é a mais importante, porque na medida que eu digo que a minha é a mais importante, que as minhas doutrinas elas são válidas e eu preciso, né, porque elas são válidas, eu tenho que impor essas minhas doutrinas a outras pessoas de outras identidades religiosas, eu acabo por não reconhecer o outro. Muitas vezes, nos discursos religiosos, a gente fala muito de respeito ao outro, a gente fala muito de solidariedade, de abertura ao outro, mas muitas vezes esta abertura é sempre ao outro, né, que é idêntico a nós, que é semelhante a nós, nunca ao outro que é totalmente diferente de nós. E que o outro que está assim, aberto para acolher essa minha... Exato, que o outro, né, tem que estar sempre um outro ali, passivo. Exato, né? Então é esse o grande problema das religiões. Então, enquanto nós tivermos esta presunção, né, de querer que o outro esteja aberto para me acolher e eu não esteja aberto para acolher, para dialogar, para sentar com o outro e reconhecer, então eu vou sempre estar numa perspectiva de superioridade e não vou estar aberto para esse pluralismo religioso, né? Porque a contrapartida no âmbito religioso do multiculturalismo, na minha perspectiva, é o pluralismo religioso, essa capacidade de estar junto com o outro, de dialogar com o outro, de conhecer o outro, né? Até para perder aquele medo que a gente tem em relação do outro, né? Em relação ao outro. Se você não conhece o outro, você está sempre numa posição defensiva. Eu
tendo sempre a temer aquilo que eu não conheço. Então, é necessário você estar junto com o outro para valorizar também os seus aspectos positivos, para reconhecer. Isso não quer dizer, muita gente pensa que eu vou perder a minha identidade. Ou está tudo valendo. Né? Exato, está tudo valendo. Não, eu acho que nós temos que manter a nossa identidade, cada um vai manter a sua identidade, mas o manter a sua identidade não quer dizer não reconhecer também a identidade do outro. E também não significa exacerbar a minha identidade ao ponto de achar que eu sou o mais importante, daí partir para o etnocentrismo, seja ele cultural, seja ele religioso. Sim. Aí a África nos ensina de novo. A África nos ensina, porque tanto é verdade que as próprias religiões africanas, nós temos em África as religiões de família, as religiões da etnia, a religião da aldeia, não existe uma única religião para todos. Então, eles são muito abertos, eles são capazes de um diálogo e de acolher o outro. Irene, muito obrigado pela sua participação. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever essa entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, obrigado à Soter, que liberou a professora para estar aqui conosco, e à PUC Goiás. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.